Então tá, pessoal, partindo para o segundo momento de classificação periódica, a gente sai daquela classificação teórica da tabela relacionada com configuração, a gente sai dessa parte mais prática, mais empírica, que fala de metais, ametais, etc. Nós vamos falar das propriedades periódicas e aperiódicas dos elementos químicos, tá? Bom, vamos lá. Propriedades, todo mundo sabe o que é. O problema são as expressões periódicas e aperiódicas. Eu vou começar pelo aperiódica, tá? Uma propriedade aperiódica é aquela que não depende, é aquela que não é influenciada pelo período que o elemento químico está, tá certo? É totalmente independente. Um exemplo disso é a massa atômica, tá? Se vocês pegarem a massa atômica e correlacionarem ela com o número atômico, usando a matéria de matemática de vocês, de gráficos, de plano cartesiano, vocês vão obter gráficos desse tipo, tá? Olha só, eixo do X abscissa, eu botei o número atômico. Sempre a ordem crescente de número atômico é a nossa referência na tabela periódica. É sempre do número atômico 1 do hidrogênio até o último número atômico que vocês estiverem estudando, tá? Então eu botei aqui, por exemplo, até número atômico 90. Poderia ter colocado o 118 da tabela, mas não tem necessidade. Eu botei 90 que ficou direitinho. Então, cada traço aqui vai 10 números atômicos, certo? Eu não fiz elemento por elemento, fiz de 10 em 10 para a gente ter uma referência. Então, olha só. Aqui no eixo da ordenada, no Y, eu botei a massa atômica dos elementos, certo? Aqui tem valores inteiros, né, redondos, porém vocês notem que as massas saem dos intermediários. Então, peguei a tabela e fui colocando. Então, olha só, nós percebemos que o comportamento matemático da massa atômica é uma reta crescente. Na verdade, não é uma reta perfeita, ela tem oscilações. Se vocês olharem, por exemplo, a massa do iodo e dos vizinhos dele, vocês vão perceber que não é diretamente proporcional ao número atômico, mas tem uma correlação matemática, tá? Então, é praticamente uma reta crescente. Toda vez que vocês acharem um gráfico que é uma reta crescente, uma reta decrescente, certo? Uma curva exponencial crescente, não interessa, tá? Uma parábola, qualquer gráfico normal da matemática que vocês acharem, vai ser uma propriedade aperiódica. Ela não é influenciada pela mudança de período na tabela. Bom, agora vamos falar do contrário, que é o que vai nos interessar, que é a novidade de conteúdo, que são as propriedades periódicas, tá? Propriedades periódicas dependem do período em que o elemento se encontra, tá? Se aparecer um gráfico muito maluco para vocês, vocês vão identificar como propriedade periódica. Olha aqui, fiz um aqui para vocês. Olha só, esse gráfico é um gráfico que a gente pode carinhosamente chamar de dente de serra, ou zigue-zague, como vocês quiserem chamar, tá? Mas esse gráfico sobe, desce, desce, sobe, é um gráfico típico de propriedade periódica. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Não interessa do que o gráfico está falando, mas vocês têm aqui na base, ó, da abscissa, no eixo do X, você tem os números atômicos. Eu fiz aqui até o número atômico 30. Cada tracinho é o número atômico de um elemento. Eu fui destacando de 5 em 5 só para a gente ter uma noção de quantidade, tá? Então você tem esse gráfico em zigue-zague, muito louco aí. E vão dizer, como é que eu vou resolver isso aí? Bom, tu vai olhar para isso aí e já vai saber, bom, isso é uma propriedade periódica, tá? E aí tu já identifica que é uma propriedade periódica. Porém, a gente tem que entender por que é uma propriedade periódica. Então, olha só. Eu vou pegar aqui a caneta preta para fazer um pontilhado para vocês. Se vocês pegarem a tabela periódica, vocês vão ver que o primeiro período tem dois elementos apenas, o hidrogênio e o hélio. Olha aqui, o hidrogênio e o hélio. Está aqui o primeiro período em azul. Quando vai trocar para o segundo período, que começa com o lítio, tá? Ó, despencou a propriedade. Aí do lítio até o final do segundo período, que é o neônio, tá? Segundo período que é o neônio, vocês têm um crescimento dessa propriedade aqui do gráfico. Quando vai trocar de período, o próximo período começa com sódio, a propriedade despenca. E aí ela vai aumentando no período até o argônio, até o gás nobre, lá na direita da tabela. Vai trocar de período de novo, pum, despenca lá no potássio. E assim sucessivamente. Então o que acontece? Nesse caso eu peguei uma propriedade, tá? Aqui está escrito EI, eu vou botar aqui, ó, exemplo. Essa propriedade se chama
energia ou potencial de ionização. Tá? O gráfico real não é um dente de serra bonitinho. Vocês vão ver que vão ter uns dentes meio gastos, meio banguelas, tá? Mas é assim mesmo, ok? Então olha só, gente. Isso é um exemplo de gráfico de propriedade periódica, tá? Se vocês não enxergaram ainda, olha aqui. Peguem a tabela periódica e olhem. Primeiro período. Vou botar aqui, ó. Primeiro período na tabela. É o hidrogênio e o hélio. Se vocês olharem o segundo período, segunda linha da tabela ali, como a gente estudou, vai do lítio até o neônio. E lá se vai a caneta, tá? Então aqui, segundo período. Despencou, o sódio é o primeiro elemento do terceiro período. Então aqui, terceiro período. Vai até o argônio. Despencou. Quarto período começa com o potássio. Ó, quarto período. Por que o quarto período está mais arregaçado aqui? Está mais longo? Porque se vocês olharem o quarto período, já começa a entrar os elementos de família B. É possível que aqui no quarto período não seja uma linhazinha reta, seja um troço todo torto também. Por quê? Porque sempre tem uma exceção, tem um detalhe a mais para a gente ver. Bom, o que é energia de ionização? Perdão, o que é energia de ionização? Próximas aulas nós vamos estudar isso aí. Vocês vão estudar energia de ionização, eletroafinidade, raio atômico, raio iônico, eletropositividade, eletronegatividade, tá? Ponto de fusão e ebulição, densidade, volume atômico, tem várias propriedades periódicas para estudar. E isso é uma novidade em relação ao ensino fundamental. Tá ok? Fechou aqui então. Isso é o início de propriedades periódicas para a gente entender. Mas a grande sacada é essa. Apareceu um gráfico onde o eixo do X é o crescimento normal dos números atômicos e tem alguma propriedade no eixo do Y cujo gráfico é um dente de serra, um zigue-zague. Cara, é uma propriedade periódica, sem dúvida. Tá? Aí depois qual propriedade a gente vai descobrir. Essa aqui eu fiz crescente em cada período. Tem outras que são decrescentes, o dentezinho inverte. Tá? Mas continua sendo um zigue-zague. Tá bom? Então fechou isso aí. Acabou a aulinha.